Mas o nosso tema de hoje vem exatamente a calhar dessas dificuldades. Eu deveria ter aí por volta de uns 6 ou 8 anos de idade, quando uma amiga da minha mãe, que havia chegado de Tambaú, isso na década de 50, só os mais antigos vão se lembrar de que nós tínhamos um sacerdote dotado de um poder magnético extraordinário, o padre Donizete de Lima, lá da cidade de Tambaú. E ele era, assim, bastante ligado, era um servo mesmo de Nossa Senhora Aparecida. E muitas pessoas compareciam à sua igreja naquela época. E muitos milagres realmente aconteceram. Tanto é que o Papa, ao tomar conhecimento de uma série de milagres, promoveu a beatificação do padre Donizete de Lima. Isso na década de 50. Uma senhora que esteve lá em Tambaú foi visitar minha mãe. E ela levou uma garrafa d'água. E ela dizia assim: se você tiver fé, você vai olhar para essa garrafa d'água e vai ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu olhava para aquela garrafa, eu não via imagem nenhuma. E como todo moleque impertinente, eu não tive a discrição de dizer que não estava vendo nada. Eu não estou vendo nada. Menino, é porque você não tem fé, por isso que você não está vendo. Bem, para vocês terem uma ideia, isso aconteceu há mais de 50 anos. E somente há pouco tempo, estudando a doutrina espírita, e não apenas a doutrina espírita, outros irmãos, filósofos, e mesmo no campo da ciência, é que agora, nesta época, no século XXI, que nós estamos começando a aprender, ou tentar aprender, o que é ter efetivamente fé. Todas as vezes que alguém disser assim, você tem que ter fé, nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho 4 filhos. E 2, as mais velhas, a menor costumava implicar muito com a mais velha. E em uma certa ocasião eu me lembro ter dito para ela: você tem que gostar da sua irmãzinha. Bom, então só porque eu pedi, só porque eu alertei, a partir dali, ela começou a gostar da irmã? Absolutamente. Elas se amam até hoje, e as rusgas que surgiram foram superadas, e elas se amam, os filhos delas se amam, mas não porque eu determinei que ela gostasse da irmã. Porque, da mesma forma que o tema de hoje, não depende de você impor ou estabelecer que alguém goste de alguém. Como também não adianta você dizer assim, você tem que ter fé, senão as coisas não vão acontecer. Por que que as pessoas normalmente se aproximam das religiões? Por causa da dor. Nós estamos acompanhando um desenvolvimento muito grande da ciência, principalmente da ciência médica. E muitas coisas que na minha infância eram incuráveis, hoje já não são mais motivos para desespero. Eu me lembro, uma ocasião que eu fui para o Nordeste com Richard Simonetti,
E na volta, sentei-me ao lado de um médico carioca. Eu me lembro, um senhor de pele escura, e ele veio conversando comigo, eu me interessei muito pelo assunto, e ele me falou na época, olha, não conte para ninguém não. Mas quando uma pessoa apresenta sintomas de câncer, não tem mais jeito. Bom, isso aconteceu, meus irmãos, por volta de 1976, se não me falha a memória. Foi quando eu acompanhei Richard Simonetti em algumas palestras no Nordeste. Olhem só, de lá para cá, nós temos visto acompanhados progressos vertiginosos da ciência, a ponto de dizermos que hoje, inclusive tem uma pessoa da minha família, que mais de 30 anos contraiu câncer e hoje está muito bem. Isto é, a medicina tem progredido muito. Não obstante, parece que mesmo com todo o esforço, todo estudo, toda a pesquisa, ainda surgem doenças de que o homem não dá conta. Esta pandemia que está sendo finalizada agora, nós não encontramos a cura para ela ainda. Nós conseguimos nos prevenir através de uma vacina, que não deixa de ser a misericórdia de Deus oferecida aos homens. Mas se no passado nós tivemos a gripe espanhola, a peste negra, há poucos dias, estava lendo, Noel Rosa faleceu com 26 anos de idade por causa da tuberculose. A hanseníase, que graças a Deus hoje pode ser até tratada em casa. Mas parece que quanto mais o homem avança na solução, na minimização das dores, nas curas, parece que surgem novos vírus, novas bactérias. Recentemente, tivemos casos de crianças com hepatite que não se sabe de onde que vem. E os vírus são completamente diferentes daqueles que provocavam as antigas hepatites. Parece que quanto mais passa o tempo, o homem vai superando muitos problemas de saúde, mas surgem outros. Por que será que isso acontece? Vai acontecer um dia de o homem dominar toda a terra e expurgar todas as doenças? Isso vai acontecer. Emmanuel nos diz no livro O Consolador que para todas as doenças que aparecerem na terra existe a cura. Não sabemos ainda qual que é a cura, qual o elemento. Nas florestas, no fundo dos mares, mas a verdade é que aqui na terra está a cura. E esta pandemia, que poderia ter tido assim proporções muito maiores do que nós tivemos, no Brasil, se nós tivéssemos a mesma proporção de mortes da gripe espanhola ou da peste negra, nós teríamos vidas ceifadas. Numa dessas doenças, 1/5 da humanidade morreu. Façam a conta agora para em cima de 7 a 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra. Então o homem está conseguindo, sim, minimizar, diminuir. Mas parece que quanto mais ele se aproxima da solução, surge um outro problema. Por que isso? Talvez, caros irmãos, por falta da nossa fé. É isso? Ou talvez, porque a nossa fé, por enquanto, está se resumindo às coisas materiais. E a causa das doenças, das dores, parece-me que não está apenas na matéria.
E com o passar do tempo, a própria ciência está admitindo que há muitas outras coisas a serem consideradas. Vejam só, a somatização. O fato hoje de uma pessoa passar por uma situação emocional muito forte pode lhe trazer uma doença. O fato de uma pessoa hoje perder um ente querido, passar por uma separação ou coisa assim, pode lhe trazer, sim, efeitos muito fortes em seu organismo. Há pouco tempo, ocorreram 2 congressos, um em Fortaleza, outro no Sul. Congresso de cardiologistas. A conclusão a que os médicos estão chegando, e houve 2 baterias durante os 2 congressos, para estudar a espiritualização. Não é religião, é espiritualização. Qual a diferença? Bem, dentro de uma religião, de uma igreja, dentro do catolicismo, dentro da igreja evangélica, de um centro espírita, de um templo messiânico, se nós levarmos a sério essas religiões, as recomendações dessas religiões, nós vamos chegar à espiritualização. Mas não é indispensável. Há pessoas que não têm religião nenhuma que são espiritualizadas. Isso quer dizer que qualquer cardiologista vai poder receitar, além do medicamento, além do exercício, além da alimentação mais adequada para o seu paciente, vai poder dizer assim: você sabia que as pessoas que se interessam pelo mal do outro se curam mais rapidamente? Você sabia que as pessoas que são espiritualizadas estão menos sujeitas a vícios, às drogas? A sua pressão sanguínea é mais bem controlada? E mesmo que ela adoeça, ela se cura mais rapidamente do que as outras? Então os médicos não vão dizer, olha, você tem que passar a ser espírita, tem que ser... Não, não é isso. O que eles vão dizer que nós vamos ter que direcionar a nossa fé, não apenas no petitório para o mais alto, mas a fé, quando ela não tem obras, quando ela não é colocada em execução, ela não resolve, é morta. Daí os médicos poderem dizer claramente, olha, use a sua fé para ajudar o semelhante, para visitar um parente, mandar um e-mail para alguém que está doente, telefonar por uma pessoa idosa, passar a tratar os seus familiares de uma maneira melhor. Isso significa primeiros passos em direção à espiritualização. A fé não pode ser imposta. Huberto Roden fez um estudo bastante profundo em torno da palavra fé, buscando lá na etimologia dela, e ela não quer dizer que fé é acreditar, porque ninguém pode obrigar alguém a acreditar em alguém, ou em algum ser. Mas então o que é fé? Fé significa sintonizar. É estender as nossas antenas espirituais para algo que seja, para nós, superior, benéfico. Não significa que eu tenha que acreditar, porque esse não é o primeiro passo para fortalecer a nossa fé. O primeiro passo é nós nos concentrarmos e nos sintonizarmos. Com quem? Depende da crença de cada um. Eu posso sintonizar com Nossa Senhora Aparecida, como aquela senhora que levou a água para minha mãe, e eu não estava nem um pouco sintonizado. Eu posso sintonizar com Bezerra de Menezes, esse médico dos pobres, que tem uma falange que percorre todo o planeta sem parar, dando amparo às crianças. Eu posso acreditar no Espírito Santo. Eu posso acreditar no pai de santo lá da Umbanda.
o mais importante é que eu sintonize com alguma coisa que seja acima, esteja acima de mim. Mesmo porque, se nós raciocinarmos um pouco, tanto a Terra é um minúsculo ponto no universo, como nós, habitantes da Terra, ainda estamos muito atrasados. Estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Existe uma metáfora do coelho. Vários cães estavam acompanhando caçadores e, de repente, um dos cães viu o coelho e saiu em desabalada carreira. Os demais cães nada viram, mas acreditando que o primeiro cão estava certo, eles simplesmente foram atrás. Conosco acontece mais ou menos isso. Muitas pessoas já nascem com aquela fé inata, com aquela chama extraordinária que Deus colocou em nosso peito, e com uma simples faísca, essa chama se inflama, e com isso essa pessoa pode fazer até milagres, não no sentido literal da derogação das leis da natureza, mas o milagre previsto pelas coisas materiais, pelo magnetismo, que pode movimentar montanhas. Aqueles cães que nada viram, mas acompanharam, tiveram, abre aspas, fé no primeiro cão que viu e saiu atrás. Nós ainda não somos dotados daquela chama extraordinária, daquela fé inata, mas nós podemos exercitá-la. Nós podemos desenvolver essa chama que temos dentro de nós. Mesmo que nós não acreditemos que as entidades superiores possam resolver a nossa situação, e algumas, infelizmente, não podem ser resolvidas, a partir do momento que eu acompanho de longe, como se fosse o cão que não viu o coelho, mas se aquela pessoa está conseguindo sintonizar-se com esses seres superiores, e ela é tão calma, tão ponderada, e parece que ela nunca fica doente, não obstante ser uma pessoa simples, uma casinha muito modesta, mesmo assim, parece que ela é mais feliz do que as outras, ela é privilegiada? Não! Simplesmente ela aprendeu a exercitar e atiçar aquela chama divina que todos nós, todos vocês, eu e todos que estão nos assistindo, toda a humanidade tem em seu peito. A fé significa sintonizar com o mais alto para desenvolver esta chama extraordinária que temos em nosso peito. Mas, nesse caso, será que eu estou querendo dizer que para quem tem fé, tudo é possível? É isso? Quem conseguir, ainda que nós tenhamos feito um jogo de palavras, já que eu não posso obrigar ninguém a acreditar, mas posso desenvolver nela o comportamento, o exercício da sintonia, e aí depois ela passa efetivamente a acreditar. Entendem, os caros irmãos? É uma questão de estágio. Eu não posso obrigar ninguém a ter fé ou gostar de alguém, mas eu posso ter um comportamento de sintonia com o mais alto, com os bons espíritos, com os anjos da guarda, com o Espírito Santo, com Alá, seja quem for, e aí sim, a partir do momento que eu tomo a iniciativa dessa sintonia, eu recebo de volta aquele combustível indispensável para que a chama que existe no meu peito possa efetivamente minimizar a minha dor, me dar condições de superar a doença, ou até, eventualmente, me trazer a cura. Com a fé, tudo é possível?
O rigoroso intérprete das Escrituras vai dizer, claro que sim. Vejamos essa expressão de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É isso? Basta acreditar? Eu não entendo que seja assim. Irmãos de outras crenças dizem, basta aceitar Jesus. Ótimo, aceitar Jesus. Mas não basta aceitar Jesus. O regente ainda disse aqui para nós hoje que nós vemos de longe os exemplos de Jesus, podemos tentar imitá-los, mas a reação de Jesus, e essa é difícil de a gente exercitar. Estamos trabalhando muito para isso. Mas, na verdade, não basta acreditar, não basta aceitar, porque aí teremos uma fé vazia, uma fé sem obras, uma fé que não sintonizou-se com Deus, ou com os espíritos, ou com os anjos. Mesmo porque, se acreditássemos nisso, nós estaríamos contra uma outra expressão de Jesus, quando ele diz assim, que em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás daqui, enquanto não pagares o último ceitil. Em outras palavras, há montanhas que a fé não remove. Há doenças que ainda não podem ser curadas. Por quê? Porque as doenças, elas existem, a infelicidade, a dor, a criança que nasce com uma deficiência, ou mesmo os vírus que vão surgindo, estão acontecendo porque nós ainda não somos bons, não nos espiritualizamos. Lembram-se do que o regente disse? Mas a pandemia não foi suficiente e de repente nós temos uma nova guerra? Não foi suficiente para muita gente, mas para muita gente foi. Muita gente se tornou mais solidária, mais amiga. E com isso, essas pessoas atiçaram aquela chama interior e puderam superar a pandemia. Tiveram uma força maior. Encontraram dentro de si o antídoto. É necessário, caros irmãos, antes de mais nada, que nós entendamos que as dores, as doenças, as dificuldades acontecem porque nós ainda, infelizmente, precisamos delas. Havia, na minha infância, uma coluna de um jornal, se não me engano chamava-se O Trabuco, e que o lema do articulista era o seguinte: cavalo comedor, cabresto curto. Isto é, se o animal é rebelde, ele precisa de um cabresto curto, precisa de esporas, precisa de relho. Mas quando o cavalo é dócil, ele não precisa mais disso. Nossa fé, caros irmãos, tem que se desenvolver, antes de mais nada, no sentido de superarmos as nossas deficiências. Mas isso é uma coisa muito complicada, é muito difícil. Eu não posso virar santo de uma hora para outra. Nem Kardec estava esperando por isso. Olha só a definição dele. Reconhece-se o verdadeiro homem de bem pela sua transformação moral e pelo esforço, olha só, pelo esforço que venha a desenvolver para domar as suas más inclinações. Em outras palavras, caros irmãos, quando sintonizamos o alto, nós adquirimos forças para darmos o nosso melhor, para domar as nossas más inclinações. E quando a gente consegue algum sucesso, a gente adoece menos, a nossa vida fica mais tranquila, mais equilibrada, tanto a vida financeira como a familiar. Nós estamos menos susceptíveis aos vírus e bactérias. Em outras palavras,
os cardiologistas e outros cientistas acabaram de descobrir que a pessoa que se esforça para domar suas más inclinações e passa a estender a sua mão ao seu próximo, ao seu semelhante, adoece menos. É uma conta matemática. Deus nos dá duas moedas, a da dor. Precisamos de dor, como se fosse uma lixa grossa, para desbastar nossas arestas. Mas Ele dá também a moeda do amor. E onde o mais chega, o menos diminui. Guardem esta frase. Quanto mais amor, menos dor. Quanto mais consideração, quanto mais empatia, quanto maior for a nossa solidariedade, menos doenças. Isso é ter fé. A fé, quando estendemos as antenas espirituais, nos fortalece o interior e nos dá forças para melhorar o nosso comportamento. E qual é a razão para estarmos aqui? Nós estamos aqui, diz o espírita, para pagar nossas dívidas. Não, nós estamos aqui para nos reconciliarmos com os nossos inimigos. Sim, tudo isso. Mas não só isso. Nós estamos aqui para progredir. E Deus nos ajuda, os Espíritos ajudam, os guias ajudam, os santos ajudam, quando nos ajudamos. Quando passamos a fazer o serviço de casa, passamos a tratar os nossos filhos com consideração, passamos a ser mais honestos, passamos a falar menos palavrões, passamos a falar menos das vidas alheias, quando somos bons profissionais, quando cuidamos da planta, quando respeitamos a natureza. Esta fé é inabalável. E com esta fé, nós vamos superar todos os vírus, todas as doenças, e futuramente não teremos mais criaturas com doenças congênitas ou nascendo com deficiências. Há realmente montanhas que a fé não pode transportar. Mas eu me lembro, Richard contando uma história de um padre que havia construído a sua igreja no centro de Nova York, e o progresso foi apertando, estreitando, e ficou impossível, ninguém poderia mais estacionar um carro, e o imóvel valorizou-se muito, e esse padre conseguiu um terreno numa região um pouco mais distante, mas inclusive o metrô chegava lá, tudo bem. Mas como fazer para construir lá? As pessoas que frequentavam sua igreja eram humildes, com fé. Esse padre mobilizou toda a sua igreja e começou a transportar tijolo por tijolo, telha por telha, madeira por madeira, banco por banco, e transportou a igreja que estava no centro de Nova York para um local novo. E com isso, as pessoas, vendo aquela movimentação, passaram a colaborar e efetivamente uma igreja linda e nova, calcada nos materiais antigos, foi erguida com fé. A fé desse padre e dos seus companheiros transportou a igreja do centro de Nova York para um novo local. Nós temos que colocar as mãos para o céu, agradecer a nossa família e entender que com a fé, com a confiança em Deus, com a sintonia e a recepção da ajuda que vem do alto, porque nunca nos falta a proteção de Deus, nunca nos falta a proteção dos bons espíritos, dos anjos, dos santos. Através da nossa atitude, através da nossa sintonia, nós vamos
acender aquela chama interior e com isso vamos gradativamente chegar a uma situação melhor. Eu quero encerrar lendo um texto que não é religioso. Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar melhor as minhas finanças. Posso reclamar da minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais, por não ter me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato a eles por ter nascido. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, um escultor que pode dar forma a esse dia. Tudo depende só de mim. Que esta verdadeira oração de Charles Chaplin possa fortalecer a nossa fé. Que o Senhor maior continue conosco.